Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 23ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a revista semanal com notícias e informações a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber um pouco mais sobre a participação do Regional Sul 3 da CNBB no Encontro Nacional dos Responsáveis pela Juventude, lá em Brasília, na sede da CNBB. Também vamos abordar o programa festivo, a programação festiva dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. No último dia 8 de setembro, domingo, a Diocese de Caxias do Sul completou seus 90 anos de história, 90 anos desta jovem senhora. E a Diocese de Caxias viveu naquela semana uma programação intensa com coletiva de imprensa e também com as celebrações no dia 8 de setembro. E o programa Razões da Fé, que toda semana a gente traz um fragmento aqui para você, vai nos ajudar a compreender então o caminho entre as conferências do Episcopado Latino-Americano de Puebla até Santo Domingo. Entre os dias 4 e 7 de setembro, em Brasília, no Distrito Federal, a CNBB realizou o Encontro Nacional dos Responsáveis de Juventude. E a nossa Diocese de Caxias do Sul e, portanto, o Regional Sul 3 da CNBB estiveram presentes. Confira! Representantes de setores Juventude e do Serviço de Evangelização da Juventude do Rio Grande do Sul estiveram em Brasília de 5 a 7 de setembro, participando do Encontro Nacional de Responsáveis de Juventude das arquidioceses, dioceses, prelazias e assessores das expressões juvenis. O encontro buscou atualizar e revitalizar os caminhos para a evangelização das juventudes no Brasil. Durante os 3 dias, mais de 240 pessoas de diversos estados partilharam por meio da dinâmica Conversa no Espírito, experiências e vivências referentes à evangelização das juventudes. O encontro também contou com momentos de palestras sobre a conjuntura dos jovens no país e no mundo, sobre as novas linguagens e tecnologia como meios de evangelização das novas gerações, formação de lideranças, perspectivas do documento 85, a importância de cuidar da vida para a prevenção ao suicídio e como viver o Jubileu da Esperança em 2025 enquanto juventudes. O bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Darley José Kummer, que também é o bispo referencial para as juventudes gaúchas e membro da Comissão Episcopal da Juventude da CNBB, participou do encontro e o definiu como fonte de esperança para as juventudes do Rio Grande do Sul. Nossa alegria, nossa solidariedade, nossa esperança a todos que estão aí se recompondo, se reconstituindo. Estamos aqui nesse encontro nacional, aqui em Brasília, dos assessores e responsáveis que cuidam, que tem todo esse carinho, esse amor junto à nossa juventude. É um encontro também de partilha, de convivência, de oração, mas um momento também de nos abastecer e revitalizar entre nós esse cuidado, esse amor, essa dedicação junto à nossa juventude. Eu sei que a messe é grande, viu? E a gente está precisando de mais colaboradores aí nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, escolas, universidades, gente, para a gente ser um sinal de esperança em meio a tantos desafios, mas a alegria de a gente praticar e viver essa nossa missão. Então, gente, aquele abraço maravilhoso e essa aqui é uma experiência maravilhosa que a gente vai levar para vocês aí no estado do Rio Grande do Sul. Que seja um momento da gente se organizar, se reestruturar, conviver, se encontrar, tá? E ser uma expressão juvenil aí por todo o nosso estado, nas nossas dioceses, tá? Por isso vem, viu? Anda na roda, entra na roda e vem partilhar e viver conosco esse momento muito importante da realidade juvenil do estado do Rio Grande do Sul. A partir do encontro nacional, algumas diretrizes de trabalho para a evangelização dos jovens no Rio Grande do Sul serão mantidas e novos projetos devem surgir, como destaca o referencial do Serviço de Evangelização Juvenil do Regional Sul 3, Padre Eliseu Oliveira. Essa experiência que tivemos aqui em Brasília, com todos os regionais do Brasil,
Deu para nós termos um panorama do que está acontecendo de evangelização da juventude no Brasil, muitas experiências, muitas coisas que nós podemos aproveitar no nosso regional e, sobretudo, uma visão da realidade, né, de uma juventude que precisa ser evangelizada com novas linguagens, novas metodologias, sendo o centro sempre Jesus Cristo, a salvação. E nos dá uma alegria de ver tantas pessoas contribuindo para essa evangelização, muitos assessores, muitos padres presentes, sabendo que o plano ao seu lado também, ele não vai encerrar esse ano, ele vai continuar até 2026 mais ou menos. Então nós retornamos aí para o nosso Regional Sul 3, assumindo mais uma vez o nosso plano Vim Matear Contigo, os eixos e algumas ideias para nós trabalharmos lá segundo a nossa realidade, principalmente esse projeto Cuidar da Vida, que nós teremos agora em janeiro, mais uma formação, né, para o nosso regional, trabalhar a questão da saúde mental e depois os eixos do nosso plano Vim Matear Contigo, que também são os mesmos eixos do plano ao seu lado. A integrante da equipe a serviço de evangelização das juventudes do Rio Grande do Sul, Brenda Amarilho, também encontrou no Revitalização o espaço de trocas e articulação. Eu acredito que esse seja o espaço de encontro e de reencontros. E a partir disso, a partilha ela emerge, né, desses reencontros, às vezes dessa saudade, às vezes dessa necessidade de diálogo. Então, eu acredito que esse espaço aqui seja o espaço disso, de nós trazermos os nossos jovens, de nós conversarmos com pessoas que trabalham por vezes no mesmo regional, no mesmo espaço que a gente. E pela correria do dia a dia, a gente às vezes não consegue conversar, né? Não consegue se encontrar. E também com os demais, né? Entender o que eles estão fazendo, o que as juventudes estão sonhando, os lugares que elas querem chegar e como a gente pode auxiliar nisso, né? Acho que a gente está saindo daqui com uma organização bem interessante, né? Várias propostas de movimentos e espaços de articulação dentro do nosso regional. A gente tem agora previsto Cuidar da Vida, né, em janeiro, e aí a partir daí muitas coisas têm um solo mais fértil, né, para conseguir crescer e se desenvolver assim. Então, acho que a gente teve essa oportunidade de conseguir desenhar direitinho os nossos sonhos enquanto regional, né. No total, 9 pessoas do Rio Grande do Sul participaram do encontro nacional, representando as dioceses de Caxias do Sul, Cruz Alta e Uruguaiana, e as arquidioceses de Porto Alegre e Santa Maria. No dia 8 de setembro, a Diocese de Caxias do Sul completou seus 90 anos de criação. Ela foi instituída, criada pela bula Que Spirituale Christi Fidelium do Papa Pio XI em 8 de setembro de 1934. E nós preparamos uma matéria com tudo o que aconteceu nesta semana que antecedeu o dia 8 de setembro. Emoção e fé, alegria e esperança foram sentimentos vistos no rosto dos fiéis durante a missa solene dos 90 anos de criação da Diocese de Caxias do Sul, na noite do domingo 8 de setembro. A celebração lotou a Catedral Diocesana, a Paróquia Santa Teresa d'Ávila, e contou com a visita da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, há 65 anos, proclamada pela Santa Sé como padroeira da Diocese. Antes ainda da missa, a programação iniciou às 4 da tarde com a récita do Terço dos Homens, reunindo os grupos da cidade e da região. Junto das famílias, rezaram o terço e encenaram os mistérios gloriosos. A catedral recebeu grande número de pessoas para este primeiro momento da celebração dos 90 anos. Logo antes da missa, marcada para as 7 da noite, aconteceu o lançamento oficial da série documental intitulada Diocese de Caxias do Sul, 90 anos de comunhão, participação e missão, com a reprodução do segundo episódio, Como Tudo Começou. A produção audiovisual em 9 capítulos vai narrar de setembro a dezembro de 2024 os fatos mais marcantes para a organização da Igreja na região, criação da Diocese e os caminhos futuros para a evangelização. No início da missa, no momento de alegria e emoção, a comunidade acolheu a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, vinda do santuário em Farroupilha, acompanhada de uma carreata. Aos pés de Maria foram colocados 32 ramalhetes de flores que recordam os 32 municípios que formam a Diocese de Caxias do Sul. Celebrar os 90 anos da Diocese de Caxias, da criação da Diocese de Caxias do Sul, é um momento de ação de graças, porque nós percebemos uma caminhada feita de fé, onde a presença das famílias e a força da fé nas famílias foi sempre uma marca muito forte na nossa diocese.
a partir dos nossos imigrantes, os capitéis nas famílias, a vida em comunidade e, acima de tudo, essa força da liderança dos leigos atuando nas 983 comunidades da Diocese e nas 74 paróquias. Creio que esse sacerdócio comum dos batizados foi e continua sendo uma força muito grande na vida da nossa Igreja Diocesana, junto com os sacerdotes diocesanos, mas também os religiosos que atuam na nossa Diocese. Fazer memória, agradecer a Deus pelo caminho percorrido, agradecer a Deus pelo presente e alimentar a nossa fé cheia de esperança em relação ao futuro. Que juntos nós possamos, como povo de Deus a caminho, continuar sonhando, acreditando e evangelizando para termos um mundo mais divino e mais humano, que dê dignidade de vida a todos. Ao final da missa, o vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, lançou a revista comemorativa que reúne artigos, textos, o histórico da Diocese e a linha do tempo de organização pastoral da Igreja. Neste momento, também lançou o projeto de escuta das 983 comunidades da Diocese de Caxias do Sul até junho de 2025 para a elaboração do novo plano diocesano de pastoral. A coordenação de pastoral da Diocese de Caxias do Sul está entregando esta semana a revista comemorativa dos 90 anos da criação da Diocese de Caxias. Uma revista que, graças à ajuda de muitas pessoas, em praticamente 2 semanas, conseguimos arrecadar o valor necessário para o patrocínio e, por isso, nossa gratidão a todos os patrocinadores e também a ajuda daqueles que escreveram os artigos. Foi um verdadeiro mutirão. Muitas mãos, muitos pensamentos, muitos corações que tentaram traduzir de uma forma muito simples, por meio de palavras e de imagens, aqueles que foram os 90 anos de caminhada pastoral nessa diocese. Então nós gostaríamos de apresentar a vocês esta revista comemorativa. Você poderá buscar a partir do próximo final de semana na sua paróquia aqui na Diocese de Caxias e fazer uma excelente leitura. A revista ela procura apresentar o ontem, o hoje e o amanhã. Ontem nós aqui fizemos uma linha do tempo que contempla alguns elementos, não conseguimos captar tudo aquilo que aconteceu nestes 90 anos, mas apresentamos uma breve linha do tempo que ressalta a vida pastoral de nossa diocese. Depois apresentamos alguns projetos que estão sendo concretizados nesse momento. Por exemplo, a Caritas com a sua ação sociotransformadora, bem como os trabalhos da Comissão de Iniciação à Vida Cristã, catequese batismal, catequese para as crianças, catequese para os adultos. E o que pretendemos como sonhos? Nós estamos esperando as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que serão aprovadas em maio do próximo ano. Até lá, nós pretendemos, por meio das equipes regionais de pastoral da nossa diocese, queremos visitar as 983 comunidades da diocese para escutar como vai a vida destas comunidades, como vai a saúde destas comunidades, quais são os projetos de cada uma delas. Será um trabalho a longo prazo, para que exatamente no dia 26 de maio de 2026 possamos apresentar à Diocese o novo plano diocesano de pastoral. Ainda antes do dia festivo, na quinta-feira, 5 de setembro, a Diocese de Caxias do Sul, em coletiva de imprensa, fez o pré-lançamento da série documental sobre os 90 anos, com a apresentação do primeiro episódio chamado Da Itália à Nova Pátria, a Fé dos Imigrantes. O momento também contou com o pré-lançamento da revista comemorativa dos 90 anos da Diocese e a partilha com a imprensa sobre a história da criação da Diocese de Caxias do Sul, com a participação do Padre Álvaro Luiz Pinzetta. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 23ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco!
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, o segundo bloco deste programa, desta 23ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Dando sequência ao caminho formativo que estamos realizando sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe, o Padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo, nos ajudam a completar o caminho entre a conferência do Episcopado realizada em Puebla e a realizada em Santo Domingo, já em 1992. Confira. Qual a contribuição de Puebla para o protagonismo dos leigos na vida da Igreja? Ok. Nós teremos em Santo Domingo, depois, um trabalho mais batido sobre a ideia do laicato, né? Agora, Puebla, na verdade, traz o quê? Traz aquilo que nós já tínhamos iniciado em Medellín e que vem do concílio, que é a ideia de que a evangelização não é uma tarefa do clero, é uma tarefa da Igreja. São duas noções distintas, né? Quer dizer, nós tínhamos no pré-concílio, é isso que Rio de Janeiro traz, né, quando fala da escassez do clero, essa noção de que a evangelização é uma tarefa do clero que tem que curar, né, cuidar da cura das almas. O concílio abre essa noção, a partir de que a evangelização é uma tarefa da Igreja como tal, né, e Puebla tem esta clareza. O que talvez se amplie em Puebla, que já está um pouco em Medellín, mas mais claramente em Puebla, é a noção da ação social, política do apostolado dos leigos. Quer dizer, os leigos têm uma incidência clara, isso já está no concílio, repito, mas os leigos devem ter uma incidência clara na vida política das comunidades, né, das sociedades como tal, né? Ou seja, levar o espírito do evangelho para a ação política. E aqui eu faço um parênteses, né? Levar o espírito do evangelho para a ação política não significa transformar religião em política, nem política em religião. Não é confundir as coisas. E aqui eu acho que tem uma noção ampla de política, né? Política como aquilo que se faz na cidade, né? Na polis. Quer dizer, essa dimensão política da integralidade da vida humana. A vida humana se dá na cidade, né? Aonde se está. Acho que a dimensão que o concílio vai trazer é fermento no mundo, né? Quer dizer, os leigos são esse fermento no mundo, a sua atuação aonde eles estão, onde eles participam, né? Exato. Política é entendida como o bem comum, cuidado com o bem comum, né? Então, nesse sentido, o cristão na política não deve ser alguém preocupado em impor pautas religiosas, mas é alguém preocupado com o bem de toda uma comunidade, para além das suas visões religiosas, né? O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, no Brasil é gente que entra para a política tentando impor pautas religiosas, né? Isso não tem nada a ver... Usando a sua comunidade religiosa. Ou usando a comunidade religiosa, enfim, né? No fundo, também é uma inversão da ideia de bem comum. Eu não entro na política para garantir, promover o bem comum, mas para garantir, promover o bem particular de um grupo, de uma pequena seita e etc., né? É a inversão daquilo que o concílio propõe nesse sentido. Exato. Não é o bem comum, mas o bem particular, individual. Exato. Então, o que Puebla nos propõe é exatamente a capacidade dos cristãos agirem no mundo, repito, já está no concílio,
carregando para a sociedade a preocupação com a totalidade da sociedade, né? O ser humano como tal, não com pautas religiosas específicas, que, repito, infelizmente nós estamos vendo cada vez mais crescer também no Brasil. E como foi o caminho, né? Nós ali de Medellín até Puebla nós tivemos praticamente 11 anos. E depois de Puebla até Santo Domingo, que foi em 92, nós tivemos aí quase 14 anos. Como foi esse caminho de quase uma década e meia entre uma assembleia e outra? Bom, aqui tem uma pequena crise na igreja, especialmente em relação à preocupação de Roma com o desenvolvimento da teologia e também da ação pastoral latino-americana, né? Então, por exemplo, a intervenção direta de João Paulo II sobre a nomeação de alguns bispos. Nós pensemos, por exemplo, esta igreja de Puebla é uma igreja marcada por homens muito fortes, como Helder Câmara, como Cardeal Arnes, né? Pensemos, por exemplo, o grande mártir de Puebla, que é Oscar Romero, né? Santo Oscar Romero, arcebispo de San Salvador, em El Salvador. Nós temos uma preocupação da igreja de Roma em relação a esses homens, né? Porque se imagina que eles tenham cruzado um pouco a linha, mas é sempre, como eu recordo, um olhar de cima da realidade, e aí nós temos umas certas incompreensões. Tivemos uma interferência de Roma na própria teologia latino-americana, então 2 documentos sobre aquilo que seriam os erros da teologia da libertação, documentos que inclusive foram acolhidos e são acolhidos pela comunidade teológica latino-americana, e a partir do qual nós também revisitamos o nosso modo de fazer teologia, procurando respeitar sempre aquilo que Roma também nos pontuava, porque aquilo que foi pontuado nos ajuda, né, a não cairmos em erros. Mas o que vai acontecer é que depois há uma interferência, nós iremos falar isso em outro momento, uma interferência de Roma na Conferência de Santo Domingo, de modo que o método vai ser mudado, né? E esta mudança metodológica em Santo Domingo, que não é mais o ver, o julgar e o agir, mas é outro método, vai acabar gerando um documento que terá pouquíssima incidência sobre a vida da igreja latino-americana. Sim, então é um caminho que se faz, é um caminho com alguns problemas, alguns percalços, alguns momentos de crise, mas que também, de certa forma, foi importante para a igreja na América Latina poder também purificar algumas coisas? Sim, de certa maneira, sim. Eu penso que faz parte do processo histórico da igreja, né? Encontros e desencontros, não é que seja anormal. Depois nós teremos, e aí nós vamos ver que após Santo Domingo nós vamos ter a Aparecida. E a Aparecida retoma o método de Medellín e de Puebla. Significa dizer assim, nós tivemos uma pausa ali, essa pausa civil não deu certo, né? Então agora nós retomamos o método. E o método gerou um belíssimo documento que ainda hoje para nós é, por assim dizer, um horizonte pastoral da igreja latino-americana até que aconteça uma 6ª conferência, quando acontecer, né? E que tinha como redator o Cardeal Bergoglio, né? E que tinha como redator o Cardeal Bergoglio, né? O Papa Francisco vai depois nos dizer, e diz claramente, que o seu primeiro documento, a exortação Evangelii Gaudium, ela é a cópia de 2 documentos, né? A Evangelii Nunciandi de Paulo VI e o documento de Aparecida. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão da Santa Missa ao vivo de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.